Olá, tudo bem? Gostaria de falar de um tema na escola dominical. É um tema sobre generosidade. Então, um tema bem pertinente. É uma aula que eu acredito que vai trazer bastantes benefícios para a gente. Vai ser uma aula bem rápida, bem simples, para que a gente possa aprender mais um pouquinho sobre generosidade. Eu tenho certeza que eu aprendi um pouco estudando esses dias, meditando sobre generosidade. E essa semana eu vi um vídeo muito interessante, um psicólogo, professor também, falando sobre generosidade. E falando, na verdade, os malefícios da generosidade. Falando que se a gente for generoso demais, a gente acaba criando monstros, acaba criando uma geração um pouco problemática. Se você é muito generoso com seu filho, você acaba criando uma pessoa muito mimada. Então eu fiquei analisando aquilo e para onde que a gente corre, onde a gente tem dúvida, não é para o Google, não é para a internet, não é para o YouTube, é para a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra revelada de Deus. Creio que Deus não vai trazer revelações novas porque a revelação Ele já nos deu, é a palavra. Eu fui buscar na Bíblia, fui buscar sobre generosidade e na verdade não é ruim ser generoso. Não existe um contraponto ruim. Desde que você exerça essa generosidade com amor e que você exerça ela não como gestão, mas como dádiva. Tá bom? Trouxe aqui dois versículos base. Na verdade é o mesmo versículo de versões diferentes da Bíblia. Corrigindo. Provérbios 11:25. Provérbios 11:25 diz assim: quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. Gostei dessa tradução, ela é bem simples, é a nova tradução da linguagem de hoje. Então, repetindo, quem é generoso progride na vida, ou seja, prospera, vai para frente. E quem ajuda será ajudado. Palavra de Deus revelada em Provérbios 11:25. E na Bíblia que eu costumo usar, que é a Bíblia Thompson contemporânea, Provérbios 11:25 diz assim: a alma generosa prosperará, ao que regar será regado. Então, independente da tradução, dá pra gente entender o seguinte, que quem é generoso sempre prospera, quem é generoso sempre vem coisas boas para sua vida. E eu aprendi algo muito interessante nas escolas dominicais e nas pregações online, nos nossos cultos, com a presbítera Maria, sempre vê o significado da palavra. Tá bom? Obrigado pela dica, presbítera Maria. E eu fui no dicionário ver algumas traduções de generosidade. Qualidade daquele que é generoso, aquele que é liberal, aquele que é magnânimo. Magnânimo. Você que é generoso, você é magnânimo. E magnânimo é grandeza de ânimo. Você vê que coisa muito interessante, a Bíblia diz muito sobre ânimo, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. João 16:33. Então, o ânimo, ele está ligado à generosidade, porque não tem como você ser generoso sem estar animado, sem ser magnânimo. Aquele que é munido de munificência, um dispenseiro que nada falta. Então, algumas traduções, vai lá na sua casa, pega lá e dá uma pesquisadinha sobre generosidade. Então, quando você é generoso, você é uma pessoa que tem grande ânimo. Eu peguei algumas frases sobre generosidade. É a virtude em que a pessoa acrescenta algo ao próximo. Ela aplica quando a pessoa dá algo a alguém que você tem em excesso. Ou também pode ser algo que você não tem e você está dividindo. O pouco que você tem, você consegue dividir. Isso é generosidade. Sempre dando com alegria. E generosidade é dar sem avareza, sem reter, sem dar com tristeza, certo? Então, liberdade ou gestão. Para a gente dar uma introduzida aqui na parte de generosidade, quando ajudamos alguém voluntariamente, consideramos uma dádiva, certo? Você precisa ajudar alguém, você quer dar um presente para alguém, você quer trazer algo para uma pessoa, você quer convidar ela para sua casa, isso voluntariamente, nós sempre consideramos como dádiva. E quando você não quer fazer isso, você faz forçado, você faz
porque uma câmera está vendo, porque você está num ambiente público, ou você precisa mostrar para alguém que está ao seu lado. Isso daí acaba sendo uma gestão e acaba não sendo uma liberdade e nem você efetuando com alegria. Uma coisa muito importante nos tempos de hoje, nós estamos numa geração que ela não é muito generosa. É uma geração mais preocupada com ela mesma, com a sua aparência, com o seu físico, com as coisas que você pode ter, com o seu eu. E isso atrapalha um pouco para que as pessoas venham doar, que as pessoas venham ser generosas, para que as pessoas possam ajudar ou alcançar outras. Então a generosidade e o altruísmo ele está muito ligado. Então, por que é um tema muito interessante que a pastora Marli colocou? Numa sociedade que está ficando muito egoísta, nós temos a necessidade de falar de generosidade para que a nossa geração e que nós mesmos venhamos entender e ver que a gente precisa ser generoso. É claro, ele tem um benefício? Tem. Você vai prosperar. Quem não quer prosperar? Prosperidade é tudo aquilo que você faz dá certo, tudo aquilo que você põe a mão dá certo. Mas a generosidade ela está ligada a isso. Então nós temos que incentivar a nossa geração, incentivar os nossos filhos. E nós também temos que ser generosos. Então você começa a entender quando a generosidade sua ela não está num limite muito bom, quando ela está entrando num ponto de gestão e não de liberdade ou alegria. Quando você começa a fazer algumas perguntas ou algo passar na sua cabeça, eu coloquei algumas aqui. Pensamos assim: qual é o mínimo que eu tenho que fazer para ser aceito pelas pessoas ou por Deus? Qual é o mínimo que eu tenho que fazer para ser aceito pelo meu pai e pela minha mãe? Então, quando nós pensamos no mínimo, isso é uma gestão para que você não venha fazer o máximo, porque talvez o máximo não é o permitido para aquele momento, não é o aceitável. Então a gente fica pensando, só qual é o mínimo que eu posso fazer? Então quando a gente começa a colocar esses contrapontos aí, quando a gente começa a colocar essas perguntas, essas dúvidas, qual é o mínimo que eu tenho que fazer? E quando nós perdemos essa relação, quando passamos não de paixão, não dar por amor, mas administração. Eu vou dar, mas eu estou administrando aquilo que eu estou dando para que não venha faltar para mim, para que qual que é o mínimo? Então eu tenho que fazer só para mim ter uma consciência tranquila que eu sou uma pessoa doadora, que eu sou uma pessoa generosa. Então vem uma pessoa na sua casa, ela pede uma doação, você pode dar um pacote de arroz, mas você vai dar ali um copinho. Pelo fato de você deu. Então assim, você quer, eu e você, a gente quer tirar aquele encargo da consciência, tirar aquele peso. Então a gente fala assim, não, eu quero ser generoso, então eu faço o mínimo. E não é que você vai fazer além daquilo que você pode, não é que ninguém está mandando você dar a sua casa, seu carro, mas é não ter essa gestão, para você não ter esse limitador, para que a generosidade ela venha a ser recebida primeiramente por Deus, e não pelas pessoas, e não para que o seu ego esteja satisfeito, mas que essa generosidade venha a ser ampliada para que você possa desfrutar dessa prosperidade. Quando pensamos assim, será que Deus vai se agradar da gente? É um erro também. Por quê? O amor de Deus, ele não fica cuidando. E quando você realmente ama a Deus, quando você faz por amor, você apenas confia. Eu entrego e confio. Eu dou e confio. Eu faço porque eu tenho que fazer, eu gosto de fazer, eu me sinto bem em fazer. Então eu confio. E eu não fico fazendo essa gestão, correto? Temos que entender a diferença da religião e a comunidade do Cristo ressurreto. Independente da placa de igreja que você tem, independente do seu conceito religioso, independente da sua doutrina, nós temos que entender que nós somos a sociedade do Cristo ressurreto. Então, nós somos a Igreja Universal. Nós não precisamos fazer essa gestão de dar, essa gestão, qual é o mínimo que eu preciso fazer. A gente tem que entender que a gente precisa ser generoso, e numa sociedade como hoje, numa sociedade que o egoísmo tem imperado, que o egoísmo tem falado um pouco mais forte, isso
de dentro da igreja para fora, lá fora, no nosso lar. Então, nós temos que ser generosos. Generoso é uma pessoa que não se preocupa somente com ele, mas com os outros. E a generosidade, ela pode ser feita, ela pode ser aplicada não somente na igreja. A generosidade, ela não precisa você estar num centro de recuperação. Você não precisa ir num asilo para fazer isso. Hoje em dia nós estamos em quarentena dentro de casa. Quão generoso nós temos sido dentro da nossa casa. O quão generoso nós temos sido com a nossa esposa, com os nossos filhos, com as pessoas que estão ao nosso redor. Aqueles que estão saindo para trabalhar, eu, graças a Deus, estou conseguindo limitado, mas saindo para trabalhar, estamos atendendo alguns clientes. E como nós temos usado essa ferramenta que Deus nos deu, a generosidade, para poder alcançar outras pessoas. Ou eu apenas tenho feito essa gestão, o mínimo que eu tenho que fazer para ser aceito. Ou eu tenho entrado nessa questão de liberdade. Não, eu dou porque eu sou generoso, eu sou magnânimo. Magnânimo, que a gente falou no comecinho lá, é uma pessoa de grande ânimo, é uma pessoa de grande alegria. O generoso é aquele que dá, ele dá aquilo que ele tem, ele dá às vezes aquilo que ele tem em excesso, mas aquilo também que ele não tem. Temos vários exemplos na Bíblia de pessoas generosas. Caim e Abel. Abel foi generoso. Nós temos a história de Noé. Noé foi generoso, salvou todos os animais. Nós temos ali a história de Safira e Ananias, pessoas que não conseguiram ser generosas. Nós temos a história da igreja de Macedônia, que ela transbordou em generosidade. Nós temos a igreja de Coríntios. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Nós temos ali a viúva pobre, que não tinha mais nada e ela trouxe ali. Então, muitas vezes Deus fala conosco que a gente precisa ser generoso. E aí a gente toma uma atitude, a gente abençoa alguém. Mas muitas vezes Deus não fala. Então, você também pode ser generoso, mesmo Deus não falando contigo. Mesmo você não sentindo aquele impulso, aquela vontade de doar. Você pode ser generoso. Isso vai contribuir para uma alma solidária, uma alma alegre e uma alma em paz. O nosso maior exemplo de benevolência, nosso maior exemplo de generosidade, eu quero finalizar aqui em João 3,16. Nosso exemplo máximo, Deus. A Bíblia diz que Deus deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não existe maior exemplo de generosidade do que alguém dar a sua vida em favor de outro. Nós não vamos entregar a nossa vida em favor de outro, mas nós podemos ajudar com as nossas finanças, nós podemos ajudar com aquilo que nós trabalhamos, nós podemos fazer um trabalho voluntário, nós podemos ser mais caridosos, mais amantes da vida, mais alegres, mais amantes da poesia, menos egoísta, mais generosos. Menos egoísta, mais generosos. Não precisa a igreja voltar ativa para você ser generoso. Não precisa o mundo voltar ao normal para ser generoso. E na verdade eu não quero que o mundo volte ao normal. Eu não quero voltar ao normal, porque o normal estava ruim. Eu quero voltar mais solidário. Eu quero voltar mais amante da vida. Eu quero voltar mais amigo das pessoas. Eu quero voltar mais generoso. Não quero voltar ao normal, porque o normal não estava legal. Então a gente tem que voltar diferente. Deus deu o seu único filho. Essa é a maior prova de generosidade. Seja generoso e prospere. E prosperar não é só riqueza, mas aquilo que você colocar a mão, aquilo que você fizer, vai ser ótimo, tá bom? Grande abraço e beijo no coração.